Bom dia, o meu nome é Vítor Julião, sou ilustrador e street artist e bem-vindos ao primeiro episódio da Flag Talks Prolix com a temática ilustração digital, apps de criatividade digital, Adobe Illustrator Draw. Antes de mais, quero agradecer o convite feito pela Flag. Hoje vou-vos explicar passo a passo como fazer uma ilustração digital vetorial com a aplicação Adobe Illustrator Draw. Das 10 às 11h30 iremos então realizar a ilustração e após as 11h30 terão 30 minutos para fazer breves questões. Então vamos dar início então à realização da ilustração. Para criar esta ilustração vou utilizar a aplicação Adobe Illustrator Draw. Vou-vos mostrar aqui, que é este ícone aqui. Vou criar aqui um novo projeto. Estou a utilizar um iPad Pro e um Apple Pencil. Antes de mais, vou-vos explicar as várias ferramentas que constituem esta aplicação. Aqui do lado esquerdo temos os vários brushes. Se clicarmos, isto aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 brushes do lado esquerdo e aqui em baixo é a borracha. Se clicarmos sobre o brush que selecionamos, aqui em cima temos o tamanho. Se puxarmos para cima, ele fica com o tamanho. Só criar aqui então uma layer que seja possível desenhar. Pronto, aqui este é o pincel assim arredondado que é muito mais grosso. Aqui este botãozinho aqui é para voltar para trás. Temos aqui outro brush que é este pincel que é mais tem este tipo de espessura. Temos aqui este e temos aqui estes dois. Pronto. Aqui, relativamente a cada pincel, nós temos então o tamanho, pode ser reduzido ou aumentado. Eu geralmente utilizo aqui cerca de 2.5, 3.5. Aqui a opacidade, se queremos mais transparente ou que se veja mesmo na totalidade da cor. E aqui em baixo escolhemos, temos aqui a seleção de cores. Pronto, temos aqui alguns temas. Eu geralmente até utilizo aqui algumas cores aqui pré-selecionadas e temos aqui o seletor de cores. E aqui podemos escolher também mais escuro, mais claro. E tem aqui também a possibilidade de criar a vossa biblioteca de cores. Então, aqui, eu já tenho aqui a minha paleta de cores pré-definida. Aqui nesta camada, está invisível. Vou explicar então aqui na parte superior. Temos então aqui este botãozinho aqui é para voltar para trás. Aqui é as formas geométricas. Nós podemos selecionar aqui uma forma, por exemplo, um círculo. E eu aqui, por exemplo, com os dedos consigo aumentar e reduzir o círculo e depois traçar à volta. Ok? Temos aqui outras formas, quadrado, por exemplo. Só escolher aqui outra cor. Quadrado. Também podem fazer, por exemplo, se pressionarem com o Apple Pencil no interior do quadrado, ele vai preencher na sua totalidade, está bem? Depois aqui, além das formas, pronto, tem aqui outras formas, várias formas, carimbos, polígonos. Também tem aqui a biblioteca, se quiserem adicionar, podem adicionar aqui também formas. E depois temos aqui do lado das formas, do lado direito, temos as camadas. Pronto, aqui as camadas, eu geralmente utilizo uma camada para o esboço, uma camada depois para traçar o desenho, uma camada para as cores básicas, uma camada para as sombras e uma camada para os brilhos. Depois aqui será, então, este ícone aqui é para a gente exportar o fecheiro que eu depois irei explicar mais à frente. Aqui estão das definições e temos aqui, pronto, aqui por exemplo, se quiserem conhecer os gestos básicos que existem, que é, por exemplo, se pressionarem aqui, ele pinta no interior, tem que estar completamente, à volta tem que estar completamente fechado. Se deslizarem 2 dedos para a esquerda, desfaz, volta para trás. Se for 2 dedos para a frente, volta ao que vocês tinham feito e pronto.
Então vamos começar. Como só temos 1h30, eu trouxe já um esboço feito, que é este desenho, que é baseei a temática, foi a visita que fiz aqui à Flag. Eles têm por exemplo, uma máquina de arcade e têm alguns bonecos que faz lembrar jogos dos anos 80, 90, e então decidi fazer este esboço. Então, para começarmos, depois de fazer este esboço, está aqui numa camada, esta aqui, vocês conseguem ver aqui selecionado a laranja do lado direito. Aqui então temos a camada do esboço. Aqui este botãozinho aqui é para criar camadas. Podemos criar a camada de desenho, que é onde vamos desenhar, ou então, vou só aqui apagar, ou então podemos fazer uma camada de imagem. Por exemplo, se vocês não tivessem feito o esboço de uma folha, podiam tirar uma foto e depois podiam ir aqui buscar, ou tiravam diretamente uma foto aqui do iPad, no meu caso, ou então vinham buscar uma foto selecionada aqui na vossa pasta, está bem? Outra coisa, aqui nas camadas, temos aqui várias opções. Por exemplo, aqui opacidade. Deixa-me só selecionar aqui as bolsas. Por exemplo, aqui a opacidade, para ficar mais claro. Por exemplo, eu geralmente aqui, quando desenhei o esboço, utilizei aqui eu geralmente utilizo só estes dois pincéis, estes dois de cima. Eu, por exemplo, aqui usei um azul, aqui este azul mais ou menos, e depois desci a opacidade, que é para depois, quando estiver a traçar, conseguir ver a parte de baixo do esboço, está bem? Aqui então, ainda na camada temos o transformar. Se fizermos transformar, transforma só a camada que estamos a utilizar. Se utilizarmos aqui transformar todas as camadas, a parte do desenho, as várias fases que estamos a fazer do desenho, ele vai transformar todas as camadas, ou reduzir, ou aumentar, ou virar. Pronto. Então vamos começar então aqui a fazer, a traçar o desenho, está bem? Eu tenho aqui então esta paleta de cores, estão aqui a ver aqui em cima. Vou selecionar então aqui para escolher uma cor, clicamos aqui onde diz cor e arrastamos para esta cor e fica aqui. Como podem ver, está aqui selecionado do lado esquerdo, já está a cor que eu queria, está bem? Aqui o tamanho, pronto, como eu disse, eu geralmente escolho aqui entre o 2.5 e 3.5, está em 3. E começamos, então, pronto, isto aqui também, como eu disse, se tiverem com os dois dedos aqui sobre a folha de trabalho, podem rodar, porque às vezes dá mais jeito, por exemplo, para desenhar. Olha, quer desenhar este bocado aqui, roda aqui. Se quiserem, isso é ao vosso gosto. Eu, por acaso, estou sempre a mexer um pouco na folha. Pronto, então vamos começar a traçar. Deixem-me só aqui. Tenho que ir aqui. Temos aqui este layer aqui. Podemos meter, alterar aqui o nome. E vamos chamar, por exemplo, as linhas. Vocês sabem que isto aqui, fazem ok. Este aqui vai ser as linhas. A opacidade está a 100%, que é para ficar com a mancha cheia. E então começamos então a pintar. Como podem ver, isto é bastante intuitivo, o programa. Dá para fazer trabalhos de quanto qualidade. Depois podem utilizar isto para impressão. Eu por acaso já vos vou mostrar como é que nós podemos selecionar aqui fazer o fecheiro que nós queremos, que é para impressão, se quer para web, vocês depois é que podem escolher. Então vamos começar aqui a traçar. Podem fazer só aqui os contornos. Em vez de estarem, por exemplo, sempre a preencher isto e a pintar isto à mão, podem, por exemplo, fazer por fase. Eu, por exemplo, posso aqui, depois chego aqui, espera, aqui não está fechado. Por exemplo, se ele está aqui todo fechado, se eu clicar aqui, ele vai pintar aquela parte toda. Pronto, se enganarem, podem voltar para trás, como disse aqui, ou podem depois
afinal estava bom, voltam com 2 dedos para o lado direito e ele volta então ao original. Começamos aqui a pintar. Eu não vou traçar isto tudo, porque eu já te trouxe o desenho mais ou menos preparado, porque temos pouco tempo. Pronto, basicamente é só começamos a traçar, para depois começarmos a pintar, para dar a cor de base do desenho. Pronto, eu aqui estou só a traçar. Eu, por exemplo, como isto é um hábito por causa da street art que nós pintamos com sprays, temos uma técnica que chama-se corte. Eu, por exemplo, eu desenho, vou desenhando e depois vou com a borracha e vou aqui corrigindo as incorreções que tenho no desenho. Aqui aumenta o tamanho da borracha ou reduzo. Vou aqui, chama-se, na street art, é fazer o corte. Que eu geralmente corrijo depois com a borracha. Vou pintando, mas depois acerto. Para ficar com o tracinho mais certo, eu vou usando a borracha. Pronto, a ilustração vetorial é a minha favorita. Vocês têm vários programas que podem utilizar para ilustração digital. Agora, o mais conhecido atualmente e mais usado é o Procreate. Podem adquirir na Store. Também tem o Adobe Sketch. Eu, principalmente, a maioria dos meus trabalhos, utilizo este programa, esta aplicação que é o Adobe Illustrator Draw, porque como eu gosto mais de trabalhar com ilustração vetorial e posso utilizá-lo para depois, para várias, aumentar ou reduzir conforme as minhas necessidades. Eu, por exemplo, faço muito, por exemplo, para prints e para merchandising, e então vou utilizando a ilustração com as medidas que quero, porque às vezes os clientes pedem-nos ilustração com tamanho específico. Eu, por exemplo, quando fazemos que não seja vetorial, eu geralmente meto com umas dimensões superiores, mas depois o cliente às vezes lembra-se, afinal quero isto com tamanho muito, muito maior. Depois teríamos que fazer novamente a ilustração. Então eu prefiro sempre utilizar o vetorial, porque nunca sabe para o que podemos utilizar. Eu, neste caso, vou-vos mostrar isto para a aplicação, por exemplo, para merchandising, esta ilustração, para t-shirts e, neste caso, para canecas, que vocês depois irão ver qual é o resultado final. Eu sei que isto parece às vezes assim muito feio, mas depois o projeto final é que conta, está bem? Depois também, vocês cada um tem as vossas técnicas. Isto aqui, este programa existe também para, além de usarem para iPad, também pode ser, ou iOS, pode ser também para Android, também existe. Eu por acaso nunca usei em Android, porque aliás a Apple Pencil é muito bom, da Apple é muito bom, e a nível de pressão, da pressure é muito bom. Muitos ilustradores que usavam uma Cintiq deixaram de usar, e toda a gente, praticamente os ilustradores que eu conheço, todos optaram por comprar um iPad e utilizar estes programas que nos auxiliam, e que em vez de estarmos a gastar bastante dinheiro em papel, em materiais, podemos fazer. Mesmo tatuadores também estão a utilizar muito o iPad para desenhar, e além da sua portabilidade, podemos levar para todo lado. Imagina, eu, por exemplo, que ando sempre em transportes, posso estar a desenhar nos transportes, e poupo algum tempo
utilizar aqui a borracha então para corrigir. Vocês podem aumentar isto assim até onde quererem para verem tipo ao pormenor onde é que está, se está muito torto ou não. Utilizo aqui a borracha então para retificar. Às vezes passo aqui por cima, apago aqui um bocado do desenho, mas depois volto a buscar o lápis e vou voltar aqui a pintar, ok? Como não temos muito tempo, eu vou-vos passar vou passar esta fase do traço. Eu já tenho aqui ele já todo traçado, está bem? Vou só escolher aqui este que estávamos a fazer, vou meter aqui a camada visível do desenho, está bem? Então, pronto, tenho esta parte, depois de termos feito traçado o desenho todo, não é? Vou tirar então aqui a camada do esboço, vou meter invisível, basta clicar 2 vezes, ou então clica uma vez e aqui no canto superior direito tem aqui este olho, basta clicar lá e a camada fica invisível, está bem? Então vamos começar a traçar, pronto. Então vou criar aqui uma nova camada, carrego aqui a camada desenho e vou meter, isto aqui as camadas podem ser alteradas de posição, por exemplo, esta camada pode vir para cima. Neste caso, como formos fazer o interior, ou seja, as cores básicas do desenho, ela tem que ficar em baixo das linhas, que é para não ficar as cores por cima do traço que tivemos a fazer. Então, neste caso, vou começar aqui, eu como tenho aqui o esboço, por acaso vou precisar, que é para ver aqui estes brilhos, ok? Eu vou aqui então fazer... mas neste caso não, vou aqui apagar, vou começar já a fazer então as cores básicas. Vamos começar aqui a pintar as cores básicas. Vou utilizar aqui este vermelho para pintar, por exemplo, aqui este chapéu, ok? Eu, por exemplo, não costumo pintar isto tudo, eu geralmente faço só, meto aqui o contorno, por exemplo, do que quero fazer, do que é pintar, como é... Espera aí, vou voltar para trás. Como isto aqui é esta área toda, em vez de estar a pintar isto tudo, perder tempo, clico aqui uma vez e ele, pronto, pinta logo esta área toda, está bem? Vou aqui pintar aqui. Deixa eu pintar aqui o casaco de vermelho. Como podem ver, vocês conseguem fazer aqui ilustrações com um aspecto profissional muito bom com esta aplicação. Esta aplicação é free. Esta e por exemplo, o Adobe Sketch. O Procreate já é uma aplicação paga, que acho que custa cerca de 11 euros e qualquer coisa. Ou 13, já não me recordo muito bem. Eu já comprei a minha há algum tempo. Vamos dar primeiro as cores bases do desenho. Vamos aqui selecionar este laranja para pintar aqui o flag. Aqui estamos a fazer uma ilustração muito simples, mas eu depois no fim posso-vos mostrar, aqui tenho aqui alguns trabalhos meus e que demoram um pouco mais tempo a fazer e mais complexos, e vocês podem ver que se pode fazer trabalhos muito, muito bons com esta aplicação. E tem a vantagem, por exemplo, quem quer depois terminar, que é o meu caso, porque eu não faço o desenho todo, não finalizo o desenho aqui, geralmente depois faço exportação para o Illustrator no meu computador. Por exemplo, se eu quiser meter alguns brushes que aqui não tenho, alguns pincéis que não tenho aqui, tipo aquelas tipo manchas como salpicos e isso, e eu geralmente depois exporto para o computador. Basta criarem uma conta na Adobe e depois conseguem exportar o vosso desenho. Eu geralmente exporto em PDF, é para depois ele ficar em vetorial e eu ir buscar e passo então para o
o Adobe Illustrator. Continuamos a pintar aqui o desenho. Se quiserem fazer aquilo que eu disse, que é passar, contornar o desenho todo. Então, se quiser, aumentamos aqui o pincel e pronto, pintamos este tempo mais rápido. Então, às vezes não se assustem que isto acontece muitas vezes porque estamos a ampliar com o dedo, ele às vezes traça, faz aqui uma linha, por exemplo, quando aqui com o dedo, basta voltarem para trás. Vamos aqui escolher a cor para a cara aqui do Mario, que é uma personagem bastante conhecida dos anos 80 da consola da Nintendo. Ao início, quando a gente começa a fazer o desenho, está muito cru, mas depois com as sombras e com os brilhos fica um trabalho muito, muito melhor. Vamos estar aqui primeiro as cores bases. Pronto, já pintamos aqui a parte da cara. Vamos então escolher aqui outra cor. Aqui, por exemplo, para o bigode, vou escolher este castanho aqui. Lembrar, podem escolher aqui, pressionam uma vez aqui na cor e arrastam e selecionam aqui a cor, está bem? Reduzir aqui um pouco o tamanho do pincel. Olhas. Tira aqui. E pode. Escolher aqui um azul para a roupa da personagem. Isto é o que eu estou a dar agora, basicamente é só a cor básica, antes depois de aplicarmos as sombras e o brilho, tá bem? Depois no final, se tiver alguma questão a nível de ferramentas, se quiserem saber mais alguma coisa, ou se quiserem saber mais alguma informação, podem ir ao Facebook da Flag e então colocar lá essas questões, está bem? Vamos aqui então ao amarelo, vamos pintar aqui a estrela. Também é uma personagem do jogo do Mario. $80, 90 dólares que estavam na voga era a Nintendo e a Sega. Quase a terminar as cores básicas. O amarelo aqui. Este botão. Selecionar este laranja. Vai voltar atrás. Aqui para pintar esta parte. E vamos escolher então aqui a cor aqui para o marcador. Vou escolher esta cor aqui. Isto não tem gravação automática
Por isso o que eu aconselho é de vez em quando fecham, fazem fechar e depois voltam aqui ao projeto, está bem? Falta-me aqui então o M do Mário. Vamos aqui então clicar 2 vezes no esboço para aparecer então aqui a linha do esboço. Quando podem ver aqui no chapéu tenho aqui um vermelho. Vou arrastar aqui para o chapéu. Podem ver que aqui falta aqui um bocadinho. Às vezes convém irem aumentando e passar pelo desenho todo a ver se ele está realmente todo, completamente coberto, pintado. Vou aqui então começar a fazer este M. Por exemplo, se quiserem, se não tiverem ainda, ao início isto é um pouco estranho, nível de traço, até a gente se habituar com fazer linhas retas, certinhas e isso. Se vocês tiverem alguma dificuldade, podem, por exemplo, vir aqui às formas, selecionam aqui, por exemplo, aqui a reta, por exemplo, e fazem, pronto, assim. Pronto, selecionam aqui a reta e vão marcando. Depois para fechar, clicam aqui na cruz. Clicar, como ele já está todo fechado, não falta aqui. Pronto. Pronto, já pintou. Agora vou aqui usar a borracha então para apagar que estas está mais. Vou reduzir aqui o tamanho. Ok. Vou aqui fechar então. Clico 2 vezes para fechar aqui para ficar invisível a camada do esboço. E então agora vamos começar a dar aqui as sombras, está bem? Clicamos aqui no mais, camada de desenho e vamos meter, ficar aqui nesta posição, fiquem por baixo das linhas e por cima da camada da cor base. Vou mudar aqui o nome. Uma vez, clicamos aqui, cor base. Okay. Há ilustradores, depois também depende da forma de trabalhar cada um. Há pessoas que gostam de fazer, por exemplo, uma layer para cada cor. Eu geralmente só meto para a cor base e fica numa só layer. Então ficamos aqui com esta camada que vamos chamar de sombras. Damos OK. Vamos aqui uma vez para desaparecer esta janela. E vamos começar a dar aqui sombras. Então, vou começar aqui a selecionar. Eu, geralmente, como disse, só utilizo estes dois pincéis, aqui os que estão de cima, geralmente é os que uso. Vou usar, neste desenho, vou usar só este que temos aqui indicado o primeiro. Vou selecionar então aqui um vermelho para começar a dar aqui umas sombras no chapéu. Primeiro selecionar este mais escuro. Vou começar a dar aqui no chapéu também. Selecionar o outro tom de vermelho mais intermédio. Isto é uma boa aplicação para iniciantes. É utilizado muito por profissionais, mas é muito boa para iniciantes porque é bastante intuitiva, é fácil de utilizar. Depois é só uma questão de vocês de se habituarem então a nível da pressão do Apple Pencil. Eu, por exemplo, pensei que ia demorar muito mais tempo a habituar, mas passado um dia já estava a utilizar bem o Apple Pencil e a aplicação.
podem ver, tem aqui uma falha. Vamos só aqui mudar, vamos aqui à cor base, vamos aqui tapar estas imperfeições. Vamos selecionar novamente a cor que estávamos a usar para as sombras e passamos aqui para a camada das sombras. Isto também depende do estilo de cada um. Isto não serve só para fazer cartoons, que eu já achei de mostrar. Dá para fazer trabalhos mesmo muito complexos. Isto é uma coisa mais simples. Também temos um tempo bastante reduzido. Eu geralmente faço as sombras, vou fazendo as sombras uma a uma de cada cor, ok? Pronto, eu acho que aqui vou só meter, isto é o meu estilo, eu gosto de usar aqui uns pontinhos de vez em quando. Que é para dar tipo assim alguma textura. Ok, bem. Só aqui também pintar esta parte. Pronto. Vermelho penso que já está. Vamos então aqui para o azul. Tenho aqui este azul mais escuro. Dá a passar aqui as sombras. Se estiverem a achar que eu estou a avançar muito rápido, digam. Pronto, aqui o azul, as sombras dos azuis. Temos aqui mais azul, passamos para a sombra de outra cor, vamos aqui para a cara. Vou escolher aqui esta cor mais escura para a cara. Aqui primeiro a orelha. O desenho já está a começar a ganhar forma. Temos aqui esta parte de bigode. Voltar atrás. Vamos só aqui à camada da cor base, que falta-me aqui um bocado aqui na boca. Escolhi aqui esta cor. Okay. Voltamos então à camada das sombras. Só selecionar aqui outra vez a sombra do vermelho para dar aqui na boca. Reduzir um bocadinho mais. Pronto. Vamos então passar outra vez aqui à cara. Atrás. A vantagem é que aqui, por exemplo, mesmo para os bosses que queiram fazer, isto
podem utilizar isto para fazer apenas esboços e não têm os gastos com papel. Por exemplo, o Procreate, que não é vetorial, mas tem, por exemplo, tem muitos mais pincéis do que, por exemplo, aqui com o Adobe Illustrator. Já existem imensos ilustradores, tatuadores que utilizam, mesmo para fazer esboços, as aplicações que temos hoje em dia e que nos têm vindo a auxiliar bastante. Eu posso dizer que a nível de equipamento, posso dizer que o iPad Pro e o Apple Pencil para mim foi a melhor compra que eu fiz, se calhar nos meus últimos 10 anos, se calhar foi a melhor compra que eu fiz. Tem reduzir bastante o tempo que demora a fazer uma ilustração. É um equipamento, também não é muito barato, mas posso-vos dizer, vou voltar só aqui atrás porque tenho aqui um traço azul que estava aqui. Não é um equipamento muito barato, mas para quem é profissional na área ou quem quer vir a ser, é um equipamento que recomendo mesmo. Eu de vez em quando vou aqui alterando, porque vejo aqui uma outra imperfeição, vou corrigindo. Aqui a cara já está. Vamos passar aqui à sombra, talvez aqui do marcador. Como podem ver, o desenho já está a ganhar, está a ficar com mais cor e com mais forma. Okay. Tenho este hábito de fazer os pontinhos, que é para dar textura, mas isso é o meu estilo e depois vocês fazem como querem, está bem? Vou escolher então aqui uma cor para dar a sombra aqui na mão. Dar aqui a sombra à mão. Convém, tipo, eu faço muito isto, vou aproximando e afastando para ver como é que está a ficar o desenho. Depois vou rodando porque dá mais jeito, por exemplo, desenhar, pintar assim. Depois é ao gosto de cada um. Já estamos aqui a terminar a sombra da mão. Só aqui. Pronto, a sombra da mão. Falta aqui esta. Deste lado.
Só utilizar a borracha para corrigir. Pronto, aqui também já está. Vamos passar então aqui. Deixa-me só ver como é que está. Então vamos começar aqui a sombra do castanho. Selecionamos, puxamos a cor até a cor pretendida e ela fica selecionada então. Então vamos começar aqui a pintar esta parte das sobrancelhas. Escolher aqui a borracha para apagar este excesso. Ok. O bigode já está terminada quase com a sombra. Só aqui fazer mais uns pontinhos. E agora vamos fazer aqui as sombras da estrela. Selecionar, pode ser este laranja. Aqui só outra vez a cor base, que eu tentei que está aqui um bocado em branco. Ok, vamos novamente ao laranja. Selecionar aqui a camada das sombras. E falta aqui, vamos então fazer só terminar então aqui as sombras com o laranja, este laranja mais escuro. Damos aqui sombra aqui à ponta do marcador e às letras da flag, ok? Como podem ver, é bastante simples. Vamos dar aqui a sombra do flag. Ele tem aqui uns brilhos. Eu vou só selecionar aqui o esboço e vou aqui esconder a cor base, está bem? Pronto. Sinto que fica um bocado estranho, mas conseguem ver aqui estes traços aqui. Estão a ver aqui. Será aqui os brilhos, está bem? Vou criar aqui uma nova camada e vou meter aqui em frente da cor base. Vamos aqui selecionar então um amarelo e então vamos contornar aqui esta parte aqui dos brilhos das letras, está bem? Vou pintar assim mais rough, depois já vou aqui com a borracha ajeitar. Vou só aqui aumentar o tamanho da borracha e vou aqui ajeitar, está bem? Aumentar aqui para vocês verem o que é que estão a apagar. Voltar para trás. Não está totalmente certo. Vamos aqui cortar mais um pouco. Ok. Selecionar novamente aqui o amarelo. Vamos criar aqui este brilho. Podem clicar no meio para ele preencher a cor. Vou aumentar aqui o tamanho da borracha ligeiramente
Só para apagar. Vamos continuar aqui então com os brilhos. Aqui as letras da flag têm, aqui estas têm algum brilho. Basicamente agora é fazerem o mesmo processo, pintam, vêm aqui com a borracha e cortam. Então se quiserem fazer o contrário, podem pintar primeiro tudo amarelo e depois fazem o recorte no fim. Depois depende da maneira de trabalhar de cada um, é indiferente. Traçam, depois clicam no meio para fazer o preenchimento. Clicam, preenchimento, vamos aqui à borracha para fazer então os recortes. Reduzir aqui um pouco a borracha. Depois convém aumentar para ir ver se há aqui alguma falha. Volta para baixo. Vamos aqui, falta aqui este brilho, deixa-me só cortar aqui. Temos este brilho também aqui, deixa eu cortar. Vou tornar aqui a camada visível da cor base só para ver como é que está a ficar os brilhos. Clicamos duas vezes aqui e pronto, está a ficar com este brilho, está a ficar porreiro. Vamos continuar, clicamos duas vezes outra vez a cor base para a camada ficar invisível e voltamos aqui a esta camada. Até podemos dar aqui, vou só aqui mudar o nome. Vamos ter aqui brilhos. Fazemos OK. Continuar aqui a fazer então, a pintar os brilhos. Recortar. Isto agora é sempre o mesmo processo. Vamos continuar aqui, fazer. Fazer aqui o recorte. Ajeitar esta ponta para ficar com o bico certo. Aqui. E aqui nesta parte.
Vamos aqui para quase a última letra. Deixa eu aqui aumentar um pouco o tamanho da brush. É que foi demais. Vamos só reduzir um bocadinho. Mas isto aqui com o Apple Pencil, depois também depende de vocês, têm que carregar levezinho para fazer um traço fininho. Se carregarem muito, claro que vai fazer um traço, depois depende. Depois é já ao início tem que ir experimentando a nível de espessura, treinar a pressão do Apple Pencil. Aqui a borracha. Vou fazer aqui o corte do amarelo. Ok. Vamos então aqui para a última letra. Aqui vocês podem fazer tudo, o esboço e pintar logo tudo diretamente aqui. Então, estamos quase a terminar aqui a parte dos brilhos das letras. As cores são totalmente... tem muitas variedade de cores, vocês podem selecionar o que quiserem. Aqui então terminar os cortes aqui dos brilhos aqui com a borracha. Recebi aqui uma questão que é relativamente se a aplicação Adobe Illustrator Draw é muito cara. Não, porque é free, como eu disse inicialmente, ela é grátis e dá para qualquer tablet, sim. O Apple Pencil que estou a usar só dá mesmo para eu penso que só dá mesmo para o iPad. Eu pelo menos só ouvi utilizarem no iPad, penso que seja mesmo, porque a nível mesmo de carregamento da pen, eu penso que só dá mesmo para utilizar para o Adobe Illustrator, para o iPad Pro, está bem? Existe a aplicação dá para usar para Android, como disse, mas só a nível do Apple Pencil é mesmo só para usar para o tablet da Apple, está bem? O iPad. Vamos continuar então aqui. A cortar aqui os brilhos. Se eu tiver aí muito rápido, digam. Então vamos fazer aqui o corte. A nível dos layers, é que basicamente este assim que eu uso, que é as linhas, as sombras e os brilhos, pelo menos eu aconselho de fazerem. Não fazerem tudo no mesmo layer, porque senão
se quiserem depois corrigir alguma coisa é bastante complicado. Acho que aqui a nível de brilhos das letras já está tudo terminado. Ok. Vamos então clicar 2 vezes na cor base para ficar visível aqui esta camada da cor base. Pronto. Vamos dar aqui uns brilhos aqui também. Então vamos aqui dar os brilhos no chapéu, aqui na estrela. Vamos escolher aqui, vou escolher aqui este. Posso usar, vou escolher um branco primeiro. Espera aqui, vou clicar cor, vou selecionar aqui neste seletor, mas ele não está totalmente branco. Vou aqui ao seletor e vou puxar tudo para a direita para ficar tudo branco. E vou dar aqui uns brilhos. Vamos aqui aumentar o tamanho. Recebi aqui uma questão do Emanuel Maia. Ele pergunta se alguém quiser vender a artwork que está lixado com trademarks e o seu infringimento a nível mundial, tipo na Merck, by Amazon, essa ilustração não preenche os requerimentos. Sim, esta ilustração é uma personagem que eu gosto. Sim, é uma personagem da Nintendo. Não poderia, se calhar, vender em algum tipo de plataformas. Mas existem vários artistas, por exemplo, de street art, que utilizam. Eu não sei como é que é a nível de licenças. É uma questão de se calhar pesquisarem um pouco. Eu, como faço geralmente os meus trabalhos são originais, eu não uso nada que não seja meu. Por isso eu nunca tenho esse problema. Eu faço ilustrações para prints e para. Eu depois às vezes faço ilustração para marcas, mas se a marca tiver uma personagem específica, claro que eu vou utilizar e não tenho que andar preocupado com licenciamentos. Neste caso, sim, poderia haver problemas porque estamos aqui a usar uma personagem da Nintendo. Mas isso é um bocado subjetivo, porque também a nível artístico eu conheço, por exemplo, muitos artistas que fazem ilustração em galerias e que utilizam, por exemplo, personagens da Marvel. Eu já vi dezenas de quadros, centenas de quadros pintados por artistas e que já havia venderem na Comic Con lá fora e vi fotos, nunca vi lá, mas vi fotos e realmente não sei como é que funciona a nível de licenciamento, mas sim, poderá haver alguns problemas porque é uma personagem da Nintendo, está bem? Mas por isso é que eu recomendo que façam sempre ilustrações originais, tenham só cuidado a nível de como é que colocam nas redes sociais e na internet, porque há aí muitas pessoas que não são muito corretas e que nos copiam os desenhos, por isso eu aconselho a meterem tipo marcas de água nos vossos desenhos, porque nem todas as pessoas são sérias e já vi casos em que as pessoas utilizam desenhos de outras pessoas para vender, por exemplo, para t-shirts e outro tipo de objetos. Por isso recomendo que tenham cuidado a forma que colocam as ilustrações na internet, está bem? Aqui dá mais os brilhos. Para quem tiver a começar na área de ilustração ou quer a seguir e tenha dúvidas, terei todo o prazer em esclarecer. Podem mandar ou vão ao meu site em vitorjuliao.com. Tem lá o meu e-mail, é hello@vitorjuliao.com
Podem colocar todas as vossas questões, ou então através aqui do Facebook da Flag. Agora, se tiverem alguma questão, eu posso tentar vos ajudar, porque eu sei que inicialmente eu próprio, quando comecei na ilustração, também tinha muitas dúvidas e graças a alguns artistas fui aprendendo muita coisa. Quem quiser fazer ilustração com mais textura, uma coisa mais realista, realmente aconselho utilizarem o Procreate. Se estiverem interessados, uma questão de vermos, poderemos também fazer um com o Procreate, que é uma coisa mais que é mais para utilizar para realismo, por exemplo. Vamos fazer então aqui mais uns brilhos. Vou aqui usar este castanho aqui para o bigode, para dar aqui o brilho do bigode. Hoje em dia quem está na área de ilustração tem bastantes aplicações para utilizar, para auxiliar a nível do seu trabalho do dia a dia e que tem facilitado bastante. Para principalmente quem faz a ilustração digital, tem muitas aplicações que ajudam realmente a facilitar o trabalho. Pronto, esta parte já está. Vamos só aqui, tenho aqui um traço que preciso apagar. Vamos dar aqui a sombra aqui por baixo. Vamos dar aqui uma sombra por baixo aqui destas letras. Vamos selecionar. Vou criar aqui uma nova camada que é para ficar, porque se eu for selecionar aqui parte das sombras, vou clicar aqui outra sombra, vou criar aqui outra camada que vai ser a camada. Vou puxar para baixo da cor base. Vou criar aqui uma que se vai chamar. Vou meter aqui sombra letras. Vamos OK. Vou selecionar aqui uma cor. Pode ser esta cor. Vamos aqui dar aqui uma sombra às letras, OK? Podem ver, é bastante simples. Isto a nível de pressão é fantástico. Eu tive alguns problemas ao início, por exemplo, com a Cintiq e com o iPad não tive mesmo nenhum problema. Habituei-me bastante rápido. Aqui umas sombras também à personagem. Estamos aqui quase a terminar a parte das sombras.
Podem ver como é que está a ficar. Daqui terminar, voltar para trás. Temos então as sombras aqui já terminadas. Vou só dar aqui uns últimos toques. Aqui nas letras vou aqui à camada das sombras. Vou selecionar aqui este laranja, só para dar um pouco de textura. Vou criar aqueles pontinhos, mas pronto, isto é o meu estilo já. Vou esconder aqui então a camada das cores e pronto, temos aqui o nosso desenho feito. Só que tenho aqui o meu logotipo, a minha assinatura, tenho aqui visível e pronto, já tenho aqui o desenho terminado. Agora, o que é que vocês podiam aplicar isto? Pronto, eu agora tinha o desenho terminado e queria fazer então a exportação. O que é que basicamente vocês têm que fazer é, como vos disse, ter uma conta na Adobe. Eu geralmente faço arquivos arquivos, seleciono nesta parte aqui que diz arquivos da Creative Cloud com PDF. Isto exporta então para a vossa conta e depois lá na vossa conta vocês fazem baixar, mas pronto, mas há outras formas, podem também ir aqui à imagem e podem enviar por e-mail, salvar a imagem, copiar, imprimir, guardar em ficheiros. Tem várias formas depois de vocês guardarem o fecheiro, está bem? Eu, por exemplo, neste caso, esta ilustração, eu queria utilizá-la para merchandising, por exemplo, aqui para a flag, poderia ser, tenho aqui um exemplo, como é que ela ficaria. Pronto, isto para caso de t-shirt. Por exemplo, vocês mostrarem aos vossos clientes, fazer um mock-up. Para fazer mock-ups, aconselho que façam, por exemplo, no Photoshop, não aqui. Isto era mais para você mostrar tudo na mesma aplicação. Por exemplo, aqui na escola gostam muito de canecas, então temos aqui numa caneca como é que ficaria, está bem? Vou-vos mostrar uma coisa que não vos mostrei anteriormente, que é como é que vocês selecionam o projeto. O projeto não, aqui como é que criam o projeto. Então clicam aqui no Adobe Illustrator Draw e depois fazem aqui, clicam no lado direito, tem aqui este mais, no canto inferior direito, e depois aqui tem os vários formatos. Eu geralmente utilizo aqui um A3 retrato, aqui, e ele cria automaticamente então um novo projeto. Vou fechar aqui. Para apagar, selecionam, clicam aqui, aqui e fazem excluir projeto. Pronto, vou-vos mostrar, tenho aqui, como vos disse, há outro tipo de ilustrações que pode ser, além de não ser assim uma coisa tão nível de cartoon, que é uma coisa um pouco que é mais simples. Também aqui o tempo que tínhamos hoje era bastante reduzido, mas por exemplo podem fazer, eu vou-vos mostrar aqui um trabalho meu que fiz recentemente, que é muito mais complexo. A nível de brush, podem ver que utilizei aqui este também, este brush aqui que eu vos mostrei, geralmente utilizo só mais dois, pronto, para fazer estes traços que vocês estão aqui a ver do corpo, por exemplo, já utilizei este. Este já é um trabalho que é um pouco mais demorado do que o que fiz hoje. Tenho aqui outro, por exemplo, este. Ou seja, podem utilizar esta aplicação para fazer desenhos mais complexos. Por exemplo, baseei-me aqui num filme que é o Ghost in the Shell. Pronto, podem ver que podem fazer desenhos com nível de aspecto muito profissional que podem fazer para os vossos, utilizar este programa para fazer os desenhos para os vossos clientes. Tenho aqui mais alguns, pronto, também mais cartoon.
Como podem ver, também dizer basicamente os mesmos, é mais ou menos aquele estilo. Como podem ver, isto vocês podem utilizar e esta aplicação para fazerem uma grande parte dos desenhos que queiram. Pronto. Se tiverem algumas questões que queiram colocar, estou ao vosso dispor, está bem? Pronto. Tenham atenção, realmente é a parte dos layers, porque imaginem, se eu fizer tudo numa só layer, as cores, por exemplo, a cor base, é muito difícil, por exemplo, pronto, as linhas, aqui esta camada que é as linhas, imaginem que eu vou começar a pintar este vermelho, não é? Vou só esconder as outras para vocês perceberem as outras camadas. Se eu fosse aqui pintar tudo na mesma camada, eu tinha que ter cuidado ou seja, isto aqui ia passar por cima das linhas, não é? Como vocês pintaram na camada abaixo desta camada, vou criar aqui uma, como vocês criaram aqui em baixo, pronto, ele aqui já podem estar a pintar à vontade, que ele não vai passar por cima da cor que usei para as linhas. Agora, se vocês pintassem aqui, ele vai passar por cima, por isso é que têm que ter atenção utilizarem várias camadas, uma camada para as linhas, outra camada para as sombras, outra camada para a cor base. A minha ordem geralmente tenho o esboço, depois faço então as linhas, das linhas passo para a cor base e depois para as sombras e depois para o final os brilhos, ok? E pronto, pronto, é isto que vocês podem apresentar, fica com ar profissional e mostram aos vossos clientes. Pronto, se tiverem alguma dúvida, podem então enviar mensagem pelo Facebook da Flag e eu terei todo o gosto em responder. Desde já agradeço então o convite feito pela Flag. Convido a que vocês venham cá visitar. Tem um espaço muito giro, agradável e vejam os cursos que talvez haja alguns cursos que vos possa interessar. Bom dia então.